Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão. E hoje eu quero meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Diz assim o texto bíblico: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Atos capítulo 8 nos coloca diante da igreja primitiva, da igreja inicial. Atos 8 nos coloca diante de um cenário conflituoso para a igreja. Aqui nós acabamos de reler após a morte de Estevão. Estevão foi um homem nobre, um homem cheio de fé, um homem que era devotado ao Senhor de vida, de coração. Ele foi escolhido como um dos 7 da igreja para servir os necessitados. Estevão era um homem notável. E aqui, no fim do capítulo 7, nós temos o relato da morte de Estevão, que é exatamente anterior ao texto que lemos. E no ímpeto da morte de Estevão, que foi um apedrejamento, os judeus, com raiva, com ódio, contra aquele movimento inicial da igreja, eles foram contra, eles se arremeteram, eles avançaram para cima dos discípulos, dos servos de Jesus. E o que nós lemos foi que naqueles dias, ou naquele dia que houve a morte de Estevão, houve grande perseguição. E a igreja acabou se dispersando, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os outros discípulos, os outros irmãos e irmãs na fé, tiveram que sair de Jerusalém. E aí o versículo 3 ainda nos lembra que Saulo, que depois será chamado de Paulo, porém assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, esse é o retrato daquela circunstância. A igreja se encontra num momento muito difícil, um momento de perseguição, de sofrimento, de dor, de angústia, de indagações, porque, veja bem, a partir dessa perseguição todos são obrigados a sair de Jerusalém e ir para a Judéia e Samaria. Levanta-se algumas perguntas e questões. Como é que eles vão viver? Como é que eles vão se sustentar? Onde eles vão morar? Como que fica a vida? Pelo que nós lemos nos relatos anteriores, essa igreja já era uma igreja de muitas pessoas. Era uma igreja de muitos convertidos. E agora essa gente toda é espalhada, tendo que deixar Jerusalém, tendo que deixar suas casas, tendo que deixar seus trabalhos e ir para a Judéia e Samaria para a proteção da vida. Essa é a circunstância de Atos 8. O que é interessante é que no versículo 4 e 5, o texto nos relata que ao serem dispersos, eles continuavam a pregar a palavra, eles iam por toda parte pregando a palavra, e nos relata acerca de Filipe, que foi até Samaria e anunciava a Cristo. E depois os versículos seguintes conta o resultado dessa missão. Então, trocando em miúdos e trazendo aqui o que o texto nos oferece, o que a igreja estava enfrentando? Perseguição, sofrimento, dor, questionamentos, porque eles foram deslocados da vida deles, da moradia deles, do trabalho deles para uma circunstância por eles serem cristãos. Dentro desse cenário difícil, um cenário doloroso e nada gentil, pelo contrário, nós encontramos a igreja em missão. A igreja não cessa a missão, a igreja não deixa de fazer missão, a igreja continua
fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, não somente Filipe, mas aqueles que foram dispersos. Por isso, a palavra que eu trago para nós a partir desse texto é uma palavra nessa mesma direção. É verdade, nós estamos atravessando dias difíceis, nós temos muitas perguntas, a nossa situação não é de perseguição, mas é uma situação de proteção da vida, de questões relacionadas à nossa vivência, aos nossos irmãos e irmãs, ao nosso próximo. Contudo, mesmo vivendo no momento que estamos atravessando, esse não é o momento de parar. A igreja nunca parou, a missão nunca cessou, a missão nunca teve um stop. Sempre houve o movimento de continuar em missão. Isso não quer dizer que a gente vai esquecer das nossas necessidades. Isso não quer dizer que a gente não vai avaliar o nosso quadro e como vamos comer, como vamos beber, como vamos morar, como vamos trabalhar. Tudo isso são circunstâncias da nossa vida. E com certeza eles tiveram que lidar com isso. Porém, Atos faz questão de nos mostrar que, apesar disso tudo, a missão não para. Deus continua fazendo a obra e os seus discípulos e os seus servos continuam participando dessa obra. Por isso, essa é a reflexão que eu trago para nós. Nós não estamos num período de acomodação. Nós não estamos num período de descanso. Nós não estamos num período também de total desespero, porque nós cremos no Senhor. Então, o momento, apesar de todas as demandas e dificuldades, é o momento de continuarmos em missão. Por isso, a minha palavra para você é: o que Deus está fazendo na sua vida nesse momento? Deus não deixou de trabalhar na sua história, na sua vida, nas coisas que Ele tem a tratar com você e comigo. O que Deus está fazendo na nossa história? Ore por isso. Esse é um motivo de oração. Não podemos nos acomodar, não podemos viver displicentemente, não podemos viver tão somente à espera do encerramento desse momento. Nós continuamos em missão. A missão de Deus continua na nossa vida e na nossa história. Segundo, o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo na nossa história, o que Deus está fazendo nas pessoas ao nosso redor. Então, é momento de nós orarmos sim pela nossa vida, nossa história, nos conectarmos a Deus, percebermos o mover de Deus na nossa história, que é contínuo, que não para, mas é também momento de nós orarmos pela missão de Deus no mundo, pela missão de Deus na igreja, pela missão de Deus na igreja de Formiga. O que Deus está fazendo em todo esse momento é um momento propício, sempre é, para que a missão continue. Então ore pela sua vida, ore por aqueles que te cercam, pelos seus familiares, pelos seus colegas, amigos, trabalhadores, pessoas que te cercam. Ore pelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Esse é o momento delas encontrarem com a esperança. Enquanto o mundo se encontra confuso, perdido, temeroso, nós temos a palavra de vida, nós temos a esperança, nós temos as garantias de Deus, nós temos uma paz que é inexplicável e nós precisamos partilhar disso e nós precisamos orar para que as pessoas ao nosso redor e as pessoas que não conhecem o Evangelho também partilhem disso. Então, ore por aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, interceda por elas e, à medida do possível, pregue a palavra. Aproveite esse momento para enviar canções, para enviar textos, meditações, reflexões, para você mesmo, através de uma ligação, de um vídeo, de uma mensagem, você falar de Cristo, falar da paz que nós temos em Deus, falar da salvação que está em Cristo, falar da garantia que Deus nos dá, não nessa vida somente, mas por toda a eternidade. Nós continuamos em missão, Deus continua trabalhando em nós, Deus continua trabalhando em nós. Por isso o convite e o chamado é: vamos à missão, vamos continuar a obra, porque Deus não parou. E mais importante do que a cura do coronavírus, que é fundamental, mais importante do que passar toda essa fase, que é fundamental, mais importante é que as pessoas conheçam a Cristo, a salvação que nos dá garantia para toda a eternidade e que nos faz
sermos encontrados nessa vida. Fale de Jesus, fale do amor de Deus, seja um missionário. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça. Reflita, pense e faça a missão.